Namaskar. Vou falar para vocês agora tema social. São poucos os temas sociais que nós nos envolvemos dentro do programa Transforme-se, de yoga terapia. Este é outro que é muito importante porque as pessoas não são só seres individuais que têm que viver para si mesmo. A sociedade precisa de certos aspectos para que mantenha seu equilíbrio dinâmico e sirva para o bem-estar de todas as pessoas. De acordo a Sri Sri Anandamurti, ele nos diz que existem 6 raios para que a roda da sociedade se mova equilibradamente. Quando eu era criança, andava muito de bicicleta. E todo dia andávamos horas de bicicleta, por aqui, por lá, onde íbamos de bicicleta. Algumas vezes a bicicleta batia em uma pedra, batia em uma rama, e o que acontecia? A roda entortava. Por que a roda entortava? Você sabe, que a roda da bicicleta tem seu centro e tem os raios que conectam com a parte externa da roda. Se esses raios quebram ou se esses raios ficam floxos, a parte externa da roda entorta e a roda da bicicleta começa a mover-se erradamente. Era comum quando nós andávamos, porque nossas ruas eram todas de terra, e subíamos morro, descíamos morro, fazíamos cross praticamente com nossas bicicletas, que uma vez por ano, por lo menos, teníamos que levar a oficina para arrumar a roda, porque os raios estavam desequilibrados. Anandamurti diz que a nossa sociedade é como uma roda que está funcionando, andando, e precisa de 6 raios para que a roda funcione apropriadamente, para que a roda seja estável. No passado, algumas das sociedades, faltava alguns destes raios, por isso que muitas civilizações no passado desapareceram como civilizações, caíram como civilizações. Por quê? Porque faltava este equilíbrio, algunos destes raios. O primeiro raio, que é muito importante, que a sociedade precisa, é que seus membros tenham consciência social. Que tenham consciência de lo que está acontecendo na sociedade. E se envolvam dentro de los programas e de las atividades para melhorar a sociedade. A maioria dos membros de nossa sociedade atual não tem consciência social. E a educação, os políticos, eles fazem conta para que as pessoas não sepam como que está funcionando tudo. Para que eles possam utilizar o sistema social para seu próprio benefício. Se as pessoas tivessem mais consciência social, tem países que têm mais, as pessoas têm mais consciência social que outros países. Mas tem alguns países onde as pessoas não se preocupam por o que acontece na economia, na política, na justiça, em todas as estruturas sociais, a educação, a cultura. Não, isso é problema do governo e isso é o governo que tem que cuidar. E eu não tenho nada que ver com isso. As pessoas se lavam as mãos e deixam que o governo tome conta. Só que quando o governo não tem consciência, quando o governo é corrupto, quando o governo tem interesses que não são os verdadeiros interesses das pessoas, eles manipulam todas estas estruturas a benefício pessoal e as pessoas dizem, é o governo que tem que cuidar da educação. Não importa se nossa educação não é apropriada.
Mas é o governo que tem que cuidar, eu não tenho nada que fazer. Consciência social é muito importante para manter uma sociedade equilibrada. Um outro aspecto muito importante para manter uma sociedade equilibrada é ter uma filosofia socioeconômica. Uma filosofia apropriada socioeconômica. Nós vivimos agora com o sistema capitalista, esse é o sistema de nossa filosofia socioeconômica. Então, todo é ganancia e as pessoas são estudadas, o ser humano é estudado por quanto ele pode produzir ou quanto que ele vai ganhar ou quanto que vai comprar. O ser humano não é valorizado como um ser existencial, como um ser divino, como um ser espiritual. Não, ele é um ser econômico dentro do nosso sistema socioeconômico. E alguns podem acumular muito e outros não têm suas necessidades básicas. Quem pode acumular muito? Eu posso acumular muito, a lei diz que você acumula todo o que você quer. Eu acumulei, eu tenho 5 empresas, eu tenho muitas terras, porque eu consegui, porque eu fiz. Também essas pessoas pobres poderiam também fazer, eles estão livres para fazer. Só que essa pessoa pobre não tem a capacidade econômica, a capacidade para produzir grandes riquezas. Ele não tem a capacidade. Então, ele que se ferre. E eu posso conseguir, eu consegui, é meu. E eu consegui. Isso é totalmente errado. Essa filosofia materialista, a filosofia capitalista. No comunismo acontece algo mais ou menos parecido. Tem o Estado com seus líderes que desfrutam de certas posições de controle e de economia, e a maioria das pessoas tem que trabalhar, são a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é a mais elevada, a única classe trabalhadora. Nós também somos a classe trabalhadora, dizem os líderes comunistas, só que eles estão cheios de privilégios. E o Estado se torna o controlador da economia. Aí eles dizem, para o bem das pessoas, só que não é para o bem das pessoas, porque acontecem muitos problemas. Com o controle da economia vem o controle da sociedade, o controle das pessoas, o controle da filosofia de vida das pessoas. Também não é um sistema apropriado. Nós aconselhamos o sistema de Proud, que é um sistema social mais humanista, mais neo-humanista, onde se vê as necessidades das pessoas e se organiza a sociedade com um propósito de não só estar satisfeito fisicamente e materialmente, mas as pessoas ter todas as possibilidades para desenvolver-se espiritualmente também. Isso é filosofia social. Também precisa uma filosofia espiritual, uma ideologia espiritual. Uma ideologia que mostre às pessoas como viver nesta sociedade, neste mundo, e ao mesmo tempo buscar não só realização interior. O ser humano não está neste mundo só para ganhar coisas materiais. O ser humano está neste mundo também e especialmente para conseguir seu autoconhecimento, sua conexão com o divino. As duas coisas são importantes. Nossa vida na sociedade para satisfazer as necessidades básicas de nosso corpo e de toda a sociedade e da ecologia, e por outro lado, muito importante, nossa autorrealização, nosso autoconhecimento. Se qualquer destes dois são negligenciados, a sociedade e a vida humana se desequilibra. Por isso que uma filosofia espiritual apropriada é muito importante. Hoje em dia, as religiões não satisfazem essa necessidade de espiritualidade, de uma filosofia de vida correta. Uma filosofia que te diga como atingir tua conexão
con lo supremo, cómo sentir más a ese Pai cósmico a través de meditación, cómo equilibrarnos a mente a través de las prácticas de yoga, cómo seguir una alimentación apropiada, cómo tomar baño apropiadamente, cómo hacer prácticas de jejum, cómo que nuestra vida sea cada vez más sutil, más profunda, más dedicada, tanto al equilibrio del mundo externo como nuestra realización interior. Una filosofía que nos explique a mente el universo, el propósito de la vida, nuestro verdadero dharma, nuestra verdadera naturaleza. Una filosofía espiritual es muy importante. Y filosofía espiritual no es suficiente. Precisamos de prácticas espirituales. A sociedad precisa. El bla 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 intelectual, religioso, no resolve o equilibrio, a força vital das pessoas. Nós precisamos de prácticas espirituales. Dentro de prácticas espirituales tenemos alimentación apropiada para una sutilización de nuestra mente, a pesar de que no es una práctica directamente espiritual, es una práctica que está relacionada con la sutilización de la mente, las asanas, posturas de yogas, danzas, ejercicios físicos apropiados, a meditación, a práctica de meditación para focar nuestra mente y dirigir nuestra mente para o cósmico, para o supremo, llamas y ni llamas, los principios para un buen relacionamiento con el mundo y con nosotros mismos, y las prácticas de neohumanismo que nos llevan a sentir que somos instrumentos de ese amor cósmico y proyectar ese amor cósmico para todo lo que nos vivimos. Esas prácticas espirituales son fundamentales. Hoy, en nuestra sociedad, no existen prácticas espirituales profundas. Algunos grupos, algunas religiones, algunas personas, mas en general, las personas no hacen prácticas espirituales apropiadas, correctas. Eso debería ser enseñado en la educación, en las escuelas primarias, secundarias, universidades. Debería ser fomentado a importancia de las prácticas espirituales, individuales y colectivas también. Sus prácticas espirituales es muy importante. Un otro aspecto muy importante para mantener nuestra sociedad equilibrada es escrituras. Toda esa filosofía espiritual, social, esas prácticas, cómo la sociedad debería moverse, debería estar documentado en libros escritos bien clara y precisamente, para que las personas, las escrituras puedan ser guiadas, las escrituras guían a las personas. Todo eso debería estar documentado apropiadamente. Y esas escrituras deberían ser escrituras correctamente escritas, no manipuladas también por el sistema, por las religiones, no ser manipuladas, tienen que ser escrituras bien correctas. Esas escrituras son como a base da vida das pessoas. É muito importante. E por último, algo muito importante são o preceptor, mestre espiritual. A sociedade precisa do mestre espiritual. Nós vemos que en el pasado, cuando vinieron esos grandes mestres, como fue Jesús, Buda, Krishna, Shiva, ¿cómo fue? Ellos dieron una fuerza, un impulso, una inyección de energía y mostraron de cómo debe vivir en la sociedad. Los mestres nos mostraban por su ejemplo y por sus enseñanzas cómo los seres humanos deben vivir en la sociedad. Por lo tanto, el mestre espiritual es muy importante. Es muy importante. Tal vez sea uno de los puntos más importantes en la vida de un ser humano, encontrar un mestre y seguir las enseñanzas de un mestre espiritual. Entonces, todos estos 6
raios fazem que a sociedade pueda funcionar apropriadamente. Se alguno de eles falta, a roda da sociedade começa a entortar e acaba caindo. No passado, civilizações como a egípcia, a grega, a romana, as civilizações de Índia, de China, muitas, a civilização cristiana, a civilização muçulmana, que tiveram suas épocas de glória, eles caíram e foram oprimidas e reprimidas por novas formas. E hoje em dia, nossa civilização é uma civilização materialista. Essa mentalidade materialista é mais importante que a verdadeira civilização. Então, o ser humano não está civilizado. Como podemos dizer que o ser humano criou uma sociedade humana, e podemos estar orgulhosos de nossa sociedade humana? Sí, tem algunos avances tecnológicos, mas humanamente, o ser humano não está sendo, e a ecologia não está sendo protegida e cuidada. Por isso, estes 6 pontos são muito importantes. Nada mais.